Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui na nossa plataforma de estudos online da Escola Municipal de Gestão do Legislativo da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Dando sequência aos nossos estudos, a gente está continuando no nosso curso de Introdução à Informática. O curso está abordando todo o conteúdo básico da Introdução à Informática, desde a parte de conceitos de hardware e software, até a parte de utilização de Windows e os aspectos da internet, algumas coisas a nível de segurança da internet. Nós vamos estar abordando agora alguns aspectos como a questão das unidades de disco dentro do próprio Windows, da utilização dos conceitos de pastas, subpasta, arquivos, como que a gente gerencia tudo isso, como que a gente faz todo o trabalho de cópia, mover, deletar, excluir alguma pasta. A gente vai estar trabalhando tudo isso, e a utilização básica do Windows Explorer, que é um aplicativo que permite, dentro do Windows 7, a gente trabalhar e abordar todo esse conteúdo do gerenciamento e da organização desses arquivos. A gente vai estar tendo uma visualização bem prática, uma demonstração aqui com a utilização do próprio Windows. Então pessoal, vamos começar entendendo a questão dos conceitos das unidades. Vou estar abrindo aqui o computador dentro do meu Windows. Como vocês puderam ver no material que foi disponibilizado, as unidades elas são letras que são atribuídas para acesso aos discos. Eu posso ter na minha máquina um único HD, ou seja, um único disco rígido, dividir esse HD no que a gente chama de partições, onde cada partição eu atribuo uma letra para a unidade, ou seja, aí vai ser acessado aquela partição como uma unidade. Isso fica meio que invisível para os usuários, O que o usuário que a gente acessa, na verdade, são só as unidades que estão sendo apontadas e referenciadas por determinadas letras. Ou eu posso ter também vários HDs com o espaço todo daquele HD alocado para uma determinada unidade, e também a gente vai acessar os HDs através das letras que estão sendo associadas lá para aquelas unidades. Então, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu abrir o computador, eu tenho duas unidades aqui, que são unidades de disco, a unidade C e a unidade E. Essas letras são adicionadas na medida em que os discos são instalados. Também tem uma unidade aqui que seria a unidade do meu CD, que está montado aqui dentro da minha máquina. E para acessar essas unidades, basta eu dar 2 cliques em cima delas, que eu estou acessando os arquivos e as pastas que estão naquelas unidades. Quando eu estou abrindo o computador, ele me mostra que eu estou no computador, disco local C. A unidade C, normalmente, praticamente, ela é a unidade onde todas as vezes em que a gente instala o sistema, operacional, instala o Windows, é na unidade C que esse sistema é instalado. Assim como todos os programas que são instalados dentro do Windows, eles também são instalados, eles são gravados na unidade C. Então, o ideal é que a gente não fique colocando os nossos arquivos pessoais na unidade C, até por uma questão de segurança. Na seta aqui eu volto. Tenho a unidade E, que teoricamente é um outro disco que eu posso colocar os meus arquivos. Essa unidade é uma unidade que está vazia, não tem nenhum arquivo e nenhuma pasta lá. A gente pode observar que as informações sobre cada unidade elas aparecem, ou seja, me diz aqui o tamanho total da unidade, ou seja, a unidade C é uma unidade que tem 24,8 GB e eu tenho livre ainda nessa unidade 11,7 GB. Então eu ainda tenho um espaço considerável de informação para eu poder salvar ali. A unidade E, eu tenho uma unidade de tamanho total 24,9 GB e eu tenho livre 24,9 GB, ou seja, porque eu não tenho nada adicionado ali. Então lembrando que as unidades são letras que são associadas para a gente poder acessar os discos. Se eu espeto um pendrive na minha porta USB, adiciono um pendrive lá, o Windows automaticamente ele vai reconhecer aquele pendrive e vai adicionar esse pendrive aqui como uma letra de unidade também, para que a gente possa acessar essa unidade através da letra associada naquele pendrive.
e quando eu remover o pendrive, aquela unidade ela é desmontada, né? Ela é desmontada do meu sistema e sai da possibilidade de eu estar utilizando. Vou fechar aqui o computador. E com isso, a gente começa a trabalhar um pouco agora o conceito de arquivos, pastas, subpastas. Através do menu iniciar, eu consigo acessar o meu Windows Explorer. O próprio computador já é um explorador para eu poder acessar e manipular pastas e arquivos. Quando eu clico aqui diretamente no nome do usuário que está logado, ou seja, eu estou logado aqui com o usuário Emugli, se eu der um clique aqui nesse usuário, ele vai me dar acesso à pasta pessoal daquele usuário, ou seja, todo usuário que for criado dentro de Windows, o usuário que estiver sendo utilizado, cada usuário ele recebe um perfil para ele, e algumas pastas são adicionadas por padrão para esses usuários. E quando a gente está logado, né, quando eu estou conectado nesse usuário e eu clico aqui no botão iniciar, ele me mostra o usuário aqui, e eu clicando aqui eu consigo acessar a pasta pessoal desse usuário. E aí ele está me tornando aqui, ó, o usuário Emugli, que é a pasta Emugli, a pasta pessoal, e ele me traz algumas pastas que são criadas pelo próprio sistema para que eu possa organizar os meus arquivos. Então, quando a gente trabalha o conceito de pastas, subpastas, dentro do Windows, dentro de um computador, para fazer uma analogia mais fácil da gente entender, imagina um arquivo, daqueles arquivos gaveteiros de metal que tem em escritórios. A gente precisa organizar documentos, então eu vou lá e coloco cada gaveta um determinado tipo de documento. Uma gaveta vai guardar contratos, outra gaveta vai guardar notas fiscais, outra gaveta vai guardar documentação de cliente. Então eu vou organizar por gavetas quais os documentos que eu tenho. E dentro de cada gaveta eu posso ter aquelas pastas de papel que ficam penduradas, e ali dentro eu tenho as informações que são os meus documentos, os papéis propriamente ditos, que estão guardados ali. A pasta e as subpastas dentro do Windows, mais ou menos essa analogia. Ou seja, eu tenho uma pasta que é o meu armário, né? Eu tenho o meu próprio HD, que é o meu armário inteiro de guardar informação. As pastas são aquelas gavetas onde eu coloco os arquivos, eu coloco outras pastas ali dentro para organizar melhor os meus arquivos. Então, quando a gente trabalha essa questão das pastas e subpastas dentro do Windows, é para trabalhar melhor a organização das informações que a gente está salvando no próprio disco. Então, né, nessa aqui, ó, onde eu tenho o usuário Emugli, eu tenho a pasta pessoal desse usuário Emugli. Dentro dessa pasta pessoal eu tenho várias outras subpastas em que eu posso estar utilizando para poder salvar as informações e os arquivos do meu usuário. Então eu tenho, por exemplo, aqui uma pasta documentos. Eu posso dizer que toda vez que eu digitar um texto, preparar um documento de texto, uma planilha, qualquer documento eu posso salvar dentro dessa pasta. Então eu já sei que todos os meus documentos estão ali. Tenho, por exemplo, aqui uma pasta imagens. Eu vou salvar todas as minhas fotos, tudo que for relacionado à imagem, eu vou salvar nessa pasta. Vídeos, tenho uma pasta vídeos. Músicas, então eu consigo organizar melhor essas minhas informações, esses meus arquivos dentro dessas pastas. Mas nada me impede de eu ter outras pastas criadas por mim. Então eu posso vir aqui, ó, no próprio computador. Quando eu clico aqui no computador dentro dessa janela de explorador que eu tenho aqui, se eu clicar aqui, eu também tenho acesso àquelas unidades, e eu posso vir numa unidade dessa e criar uma determinada pasta para mim e passar a utilizar essa pasta para salvar os meus arquivos. Então aqui foi só uma maneira da gente ver o acesso à pasta pessoal do próprio usuário que está conectado naquele momento e utilizando a máquina. Então clicando aqui no botão iniciar, do menu iniciar, eu venho aqui, eu tenho acesso a abrir a pasta pessoal daquele usuário. Aqui abaixo da própria pasta pessoal, no próprio menu, eu já consigo acessar diretamente algumas subpastas que estão dentro dessa pasta principal. As pastas, subpasta documentos, imagens, músicas, tudo isso está aqui também, que é mostrado para eu poder acessar e organizar melhor os meus arquivos. Um arquivo, quando ele é criado dentro do Windows, até dentro de outros sistemas operacionais, ele sempre por padrão ele tem o nome e uma extensão desse arquivo. Deixa eu ver se eu encontro um arquivo aqui para a gente poder dar uma olhada.
amostras de imagens. Aqui eu tenho alguns arquivos aqui, eu vou maximizar minha janela. Eu vou mudar, vou dar um botão direito aqui e vou pedir para ver a propriedade desse arquivo. Ele está me mostrando aqui, ó, imagem.jpg, ou seja, com isso ele está me dizendo que esse arquivo ele possui uma extensão .jpg. E a extensão JPG é como se o arquivo tivesse um nome e sobrenome. Então toda vez que eu tenho um arquivo, esse arquivo ele vai ter sempre um nome, ponto, o sobrenome desse arquivo. Então eu vou salvar um determinado arquivo. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui para a gente ficar melhor. Vou usar o próprio Paint. Vou fazer um X aqui e vou salvar esse arquivo para a gente poder compreender melhor essa relação nome e extensão. Vou só fazer um quadrado aqui. Só um desenho maluco aqui. Quando eu vier na opção salvar, a extensão do arquivo ela vai ser adicionada sempre de acordo com o próprio aplicativo. Então eu estou gerando aqui um arquivo de imagem no Paint. Um arquivo de imagem eu tenho alguns padrões de extensão, ou seja, seria o sobrenome. Então todo arquivo eu tenho o nome desse arquivo, ponto, a extensão desse arquivo. A extensão desse arquivo ela vai ser sempre relacionada ao aplicativo, ao programa que está gerando aquele arquivo. Então normalmente arquivos de imagem, por exemplo, eles têm extensão .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif. Então a própria extensão do arquivo ela faz uma relação ao tipo daquele arquivo e ao aplicativo que gera aquele arquivo. Um outro exemplo, se eu tenho um documento do Word e eu estou digitando lá no Word 2010, digitei o meu texto, preparei o meu documento, quando eu vou salvar esse arquivo ele vai me dar lá também o nome desse arquivo, ponto, o sobrenome, ou ponto, a extensão, né, que seria o sobrenome. Essa extensão ela automaticamente ela já é adicionada pelo próprio aplicativo. Então no caso do Word eu vou colocar o nome do arquivo e o próprio Word vai adicionar uma extensão. No caso o Word 2010 ele vai utilizar uma extensão .docx, vai fazer uma referência ao arquivo que é um arquivo do Word. Então toda vez que o próprio sistema encontrar um arquivo que tenha a extensão .docx, ele vai entender que aquele arquivo é um arquivo do Word. Então automaticamente, se eu der 2 cliques naquele arquivo para abrir o arquivo, ele já vai, através da extensão, associar ao aplicativo e já abre o aplicativo correto para poder abrir aquele arquivo. Um outro exemplo, se eu tenho um arquivo de planilha eletrônica feita no Excel, a extensão do Excel 2010 é .xlsx, então ele já sabe que é um aplicativo Excel de planilha eletrônica, que ele vai abrir o arquivo com aquela extensão de acordo com o aplicativo que está trabalhando lá. Aqui no exemplo do Paint, eu fiz lá um risco lá na tela e vou salvar essa imagem dentro da minha pasta de imagens. Bibliotecas são as bibliotecas do meu próprio usuário dentro da pasta das imagens. Então eu vou colocar um nome aqui de teste. No tipo, é o tipo daqui, o tipo da imagem, ele vai gerar um .png, que é a imagem, vai ser a extensão adicionada a esse teste. Quando eu estou salvando aqui no Paint, na primeira vez, eu posso clicar e eu tenho aqui algumas opções de tipos de arquivo e as devidas extensões. Então bitmap monocromático, .bmp, bitmap de 16 cores também, .bmp, ou seja, o BMP faz referência a arquivos de bitmap, que são arquivos de imagem produzidos aqui também no Paint. .jpeg são a extensão que é utilizada, é o asterisco. Asterisco significa qualquer nome. .jpg, .jpeg, ou seja, arquivos .gif, .tif, .png. Automaticamente eu já sei que esses arquivos são arquivos de imagens. Então eu vou deixar o .png mesmo e vou salvar aqui agora. Vou fechar aqui o meu Paint. Vou voltar aqui, ó, na minha biblioteca imagens. Quando eu clicar, está aqui, ó, meu arquivo teste foi salvo. Ele já
Como ele identifica a extensão sendo .png, observe que eu só de posicionar o mouse ali, tipo de imagem, imagem PNG. Ou seja, ele já sabe que é uma imagem através da extensão do arquivo que ele conseguiu identificar, que é o .png, ele já detecta que é uma imagem, já me dá uma prévia de uma visualização ali, é um recurso do próprio Windows. E se eu der 2 cliques para abrir esse arquivo, automaticamente ele já vai, através da extensão, identificar o aplicativo e me abrir no Paint. Eu vou dar 2 cliques para poder abrir o arquivo. Ele verifica a extensão, verifica que é um arquivo de imagem e já vai me abrir algum aplicativo de imagem para poder me mostrar. Pode ser o Paint, pode ser qualquer outro aplicativo de imagem que tenha associado esse arquivo aqui. Eu posso selecionar abrir com, como ele detecta a imagem, eu consigo visualizar através do Paint. Deixa eu minimizar. Voltar aqui. Já está me abrindo o visualizador de fotos. Não abriu no Paint, mas ele me abriu num outro programa que me permite uma visualização mais fácil de uma imagem, que é o próprio visualizador do Windows. Se eu quiser abrir no Paint, eu tenho uma outra opção, que seria clicar com o botão direito, abrir com Paint. Ele vai me dar a opção aqui agora de abrir no Paint, e eu consigo mexer nesse arquivo novamente. Adiciono mais um risco aqui. Eu posso vir aqui salvar esse arquivo agora, clicando no disquetezinho, ou na opção arquivo, salvar como, e eu tenho a possibilidade de escolher outro tipo de imagem, e aí novamente ele vai adicionar uma outra extensão, e eu trocar o nome, eu vou salvar com um nome diferente também. Então essa questão da extensão do arquivo é muito importante, a gente conhecer algumas extensões, conhecer as extensões mais comuns que são utilizadas pelos aplicativos, para poder identificar e gerenciar de maneira mais fácil os arquivos que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então é outro objeto de estudo dessa lição nossa de hoje. E a questão do próprio Windows Explorer, né, que é o aplicativo que tem no Windows 7 aqui, que permite eu trabalhar com todas essas funcionalidades de manipulação de arquivos e pastas. Então, para eu acessar o Windows Explorer, eu tenho aqui um ícone de inicialização rápida na minha barra de tarefas, aqui embaixo, onde eu posso clicar e ele já vai ser aberto. Me abriu o Windows Explorer, vou fechar aqui. E uma outra possibilidade, através do botão aqui do menu iniciar, o Windows Explorer, eu venho aqui no grupo todos os programas, eu venho no subgrupo acessórios, e aí eu tenho acesso aqui a uma série de aplicativos dentro do próprio Windows, são aplicativos que já vem padrão na própria instalação do Windows, e eu seleciono aqui o Windows Explorer. Bom, ao abrir o Windows Explorer, ele de cara, por padrão, ele já vai me jogar na pasta bibliotecas. Essas bibliotecas são as minhas bibliotecas, ou seja, são aquelas pastas do meu próprio usuário que já são definidas como padrão. Porém, eu posso acessar aqui, a área de trabalho. A área de trabalho é tudo que está na própria área de trabalho desse usuário meu. Eu posso ter uma pasta downloads, ou seja, se eu estou fazendo downloads, se eu estou baixando arquivos da internet, automaticamente eles já podem ficar salvos nessa pasta downloads. E se eu quero acessar outras unidades do meu computador ou unidades em redes, na parte esquerda aqui do Explorer, do meu Windows Explorer, eu tenho essas opções de acesso. Então, se eu clicar aqui em computador, ele vai me mostrar aquelas unidades que o computador tem, e basta dar 2 cliques e eu vou ter acesso às pastas. Então eu tenho aqui, por exemplo, a pasta usuários, pasta Windows. Se eu der 2 cliques, eu entro na pasta Windows. E aí eu tenho novas pastas que estão lá dentro da pasta Windows. Então a figura de uma pasta que representa, para eu saber se é uma pasta ou se é um arquivo, é essa figurinha amarela que automaticamente ela já vai me mostrar que eu estou em uma pasta. Aquilo ali é uma pasta, não é um arquivo.
porque o arquivo ele tem outros ícones, outras representações gráficas diferentes dessa amarela. A gente pode visualizar aqui, ó, aqui eu tenho uma pasta WinSXS, pela figura eu identifico que isso é uma pasta, e logo abaixo eu tenho um arquivo, ó, default. Tem outro arquivo, ó, BFS-VC. Tá vendo que os ícones do arquivo eles vão mudando de acordo com os aplicativos que eles são criados ou instalados. Então esse aqui, ó, esse arquivo, por exemplo, ó, DTC install. Observe que só de posicionar o mouse ele já me identifica que aquilo ali é um arquivo texto. A própria representação gráfica que ele aparece aqui como ícone é um arquivo de texto que pode ter sido gerado no bloco de notas ou em algum outro aplicativo de texto puro. Se eu der 2 cliques nele, ele vai me abrir no bloco de notas, ou seja, por ser um arquivo de texto puro, isso aqui é um arquivo padrão do próprio Windows que é criado, ele já me abre no aplicativo que foi criado através e que gerou através da extensão dele um arquivo de .txt, que é um arquivo de ponto de texto, para eu poder trabalhar nesse arquivo. Então a gente consegue acessar o arquivo, acessar as pastas dentro do próprio Explorer aqui. Eu consigo aqui no meu Windows Explorer, eu tenho aqui no campo de pesquisa para poder buscar informações, buscar arquivos. Basta eu digitar uma parte do texto, uma parte da palavra do arquivo que eu quero, do nome do arquivo, e eu mando pesquisar, ele vai fazer uma varredura para ver o que ele encontra para trazer para mim como resultado. Na barra de menu que eu tenho aqui, eu tenho a opção organizar, onde eu tenho acesso a ferramentas como recortar, copiar esse arquivo, selecionar todos os arquivos, mudar o layout da minha apresentação, ou seja, eu posso habilitar aqui barra de menus, que ele me habilita as funções aqui para eu poder acessar a barra de menu, aqui menu arquivo, menu editar. Então tudo isso aqui na função organizar eu consigo trabalhar isso, mudar o layout. Eu consigo mexer nas opções de pesquisa, excluir arquivos, renomear arquivos, verificar e remover as propriedades desse arquivo e fechar o meu Windows Explorer. Então eu quero agora criar uma pasta lá naquela unidade D. Então eu volto aqui no meu computador, seleciono a minha unidade D e aqui, ó, não tenho pasta nenhuma. Para eu criar uma pasta dentro dessa unidade, diretamente na raiz dessa unidade, que eu estou na raiz da unidade E agora, falei unidade D, mas na verdade é unidade E, o disco é dados. Para eu criar, botão direito, novo, pasta, ou seja, toda vez que eu acionar o botão direito do meu mouse, ele vai ter algumas funcionalidades de abrir um menu. Nesse caso aqui, como eu estou acessando a unidade E, se eu clicar no botão direito, eu posso mexer nas configurações de exibir os ícones, fazer agrupamento de arquivos, classificação dos meus arquivos por nome, por data, por tipo. Posso personalizar uma determinada pasta, só como aqui não tem pasta nenhuma, eu posso criar essa pasta em novo pasta. E aí eu vou criar aqui emugli pasta 1. Dou um Enter. A pasta foi criada. Como é uma pasta, o íconezinho amarelo aqui, que ele me abre. Também cliquei fora, voltei a selecionar a unidade E. Posso criar uma nova pasta aqui agora. Basta vir aqui em cima, na barra aqui, onde eu tenho as opções de menus aqui, clicar em nova pasta e vai me dar também a opção de criar uma nova pasta. Então eu boto emugli pasta 2. Com isso já tenho duas pastas criadas aqui na minha unidade E. Se eu quiser criar uma pasta dentro da outra, eu seleciono a pasta que eu quero, dou 2 cliques para entrar nela. Aqui em cima, na barra de endereços, vai estar me mostrando, ou seja, eu estou acessando no computador a unidade E, estou dentro da pasta emugli pasta 1 e posso criar uma nova pasta aqui dentro. Vou criar uma nova pasta aqui agora, vou botar o nome dessa pasta de teste, dou um Enter. Com isso eu criei uma nova pasta. Agora vamos supor que eu quero copiar um determinado arquivo que está aqui nas minhas imagens para cá, para dentro dessa pasta teste. Basta eu vir aqui diretamente na minha biblioteca de imagens, tenho acesso àquele arquivo que eu criei, que está aqui, botão direito em cima dele
para poder acionar um menu. Ou seja, eu seleciono o arquivo, clico com o botão direito em cima dele, tenho acesso ao menu, vou aqui na opção copiar, eu tenho a opção recortar e copiar. A opção recortar é como se eu fosse mover esse arquivo daqui e colocá-lo em outra pasta, a minha escolha. Mas eu não quero mover, eu quero copiar. Então, clico aqui na opção copiar, vou lá naquela pasta que eu criei, que era onde? Computador, unidade E, está dentro da pasta eMugle, dentro da pasta teste. Observe que aqui na minha barra de endereço aparece tudo que eu estou acessando. E venho aqui, clico aqui dentro, botão direito, colar. Então eu fiz uma cópia daquele arquivo que estava lá para cá. Observe que até a visualização aqui está diferente. Lá ele está com uma visualização de ícones grandes. Aqui eu estou com uma visualização de ícones menores ou em listas. No meu Windows Explorer, eu mexo nessa questão da visualização dos arquivos aqui no canto direito, onde eu tenho mais opções. Ao clicar aqui, ó, eu consigo mexer visualização através de ícones extra grandes. Aparece já uma prévia, inclusive, daquele arquivo. Observa que está bem grande. Posso clicar novamente ícones grandes, ele já está me diminuindo, mas ainda mostra o que é o arquivo. Ícones médios, e aí ele vai diminuindo. Isso é interessante se eu tiver muito arquivo dentro de uma pasta, para eu concatenar e ficar mais fácil a minha visualização. Posso trabalhar com ícones pequenos, que era o que estava, ou seja, o arquivo agora já não aparece a visualização, somente o ícone que indica que ele é um arquivo de imagem. Lista, ele não vai me dar nenhuma informação a mais daquele arquivo, tipo tamanho, data de criação, que são algumas informações que aparecem quando eu seleciono aqui uma opção mais detalhada. Ou seja, aparece aqui a data da modificação, ou seja, quando que esse arquivo foi criado ou foi mexido, o tipo do arquivo, o tamanho dele, quanto que ele ocupa de espaço no disco. Quando eu seleciono a opção de detalhes, ele me dá todas as informações de um determinado arquivo. Então, se eu clicar em lista, não me mostra essas informações detalhadas, somente vai me mostrar uma listagem dos arquivos existentes naquela pasta. Então, tudo isso eu consigo mexer aqui para mostrar. Arquivos lado a lado, ele vai me mostrar em ícones um pouco maior, para poder ter uma visualização. Essa opção, o painel de visualização. O que é o painel de visualização? Ele me abre aqui na direita uma visualização do tipo do arquivo, o que ele é. Então, se o Windows consegue reconhecer, ele me dá uma descrição desse arquivo. Vamos tentar achar lá de novo aquele arquivo de texto, para a gente ver a questão do painel de visualização aqui agora. Eu vou lá na pasta, lá na unidade C, na pasta Windows, e aí eu vou lá pegar aquele arquivo de texto de novo, que foi criado, que está aqui embaixo, DTC install. Não me apareceu uma visualização aqui. Ele não consegue reconhecer. Notepad. Se eu tiver um aplicativo instalado de Word, por exemplo, ele consegue me mostrar uma visualização sempre aqui nessa parte lateral. Um arquivo de imagem, o próprio Windows já reconhece, ele provavelmente também ele me mostra ali, igual aconteceu com aquele outro arquivo nosso. Vamos voltar aqui na pasta de imagens para a gente poder fazer um outro teste. Vamos em amostra de imagens. Ou seja, ele já consegue reconhecer aquele arquivo e me mostrar aqui no painel de visualização. Então, essa questão da visualização que ele me consegue através do painel aqui, que eu consigo mexer nas opções aqui de ocultar ou mostrar o painel de visualização, vai depender do Windows conseguir reconhecer aquele arquivo e interpretar aquele arquivo. Eu posso modificar os ícones aqui de me mostrar dentro dessa pasta que eu estou para a lista. Ele agora só está mostrando a lista dos arquivos existentes dentro dessa pasta que eu estou, pasta amostra de imagens. Porém, quando eu clico no arquivo, como o Windows já consegue reconhecer aquele arquivo, aqui do lado direito ele consegue me mostrar no painel de visualização. Então, imagina agora que eu quero também copiar esses arquivos aqui para dentro daquela outra pasta que eu criei lá. Eu quero copiar todos. Eu posso copiar um por um, se eu quero levar todos para lá,
ou posso copiar todos de uma única vez. Clico no primeiro, ou eu posso clicar aqui fora com o botão clicado, com o botão apertado eu vou arrastando para selecionar todos esses arquivos. Selecionei. Posso utilizar aquela opção de botão direito, copiar. Posso vir aqui, organizar, copiar também, ele me dá essas opções. Vou lá na minha unidade seleciono a minha unidade. Dentro da pasta agora é Moogly 2. 2 cliques para entrar na pasta. Eu quero colar esses arquivos aqui. Organizar, colar. Então eu fiz uma cópia de todos aqueles arquivos para cá. Observe que agora na pasta Moogly 2, a opção de visualização que eu estou é o que? É aquela detalhada. Então se eu vier aqui do lado direito, aqui onde tem mais opções, eu tenho selecionado a opção detalhes, que me dá uma opção mais detalhada dos arquivos. Data de criação e hora, tipo do arquivo e o tamanho que ele ocupa no meu HD. Para eu apagar um arquivo, clico nesse arquivo e aperto a tecla Delete. Vai me dar uma mensagem se eu confirmo realmente essa exclusão. Quando eu clicar sim, esse arquivo foi apagado da minha pasta e foi enviado lá para a lixeira. Então, se eu minimizar aqui, eu vou ter acesso à lixeira. Ele só vai ser totalmente removido quando eu remover esse arquivo da lixeira. Ó, ele está aqui. Ó. Posso clicar nele, esvaziar a lixeira. Sim. Bom, agora esse arquivo realmente foi excluído do meu sistema. Foi totalmente excluído agora do meu computador. Vou fechar a lixeira. Voltando aqui no Windows Explorer. Posso apagar mais de um arquivo de uma única vez, seja clicando com o botão e selecionando alguns arquivos. Com a opção do teclado eu também consigo selecionar. Clico no primeiro, com a tecla Shift apertada eu vou mexendo nas setas para cima e ele vai me selecionando os arquivos. Se eu quiser copiar, eu posso utilizar teclas de atalho também, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Simula as opções aqui do menu de copiar e de colar. Se eu quiser recortar, retirar de um lugar e colar em outro, eu posso fazer também. Posso utilizar a opção Ctrl X, que é a tecla de atalho para recortar, Ctrl V para colar. Eu tenho aqui as opções, se eu quiser renomear um arquivo, também clico nele, botão direito. Tenho aqui a opção de renomear esse arquivo. Eu troco o nome dele, vou botar aqui outro nome e dou um Enter. Tá lá, troquei o nome desse arquivo. Manteve o arquivo que é, apenas mudei o nome dele. Se eu quiser criar um atalho para um determinado arquivo, ou seja, esse arquivo ele está aqui na pasta Moogly 2 na unidade E. Se eu clicar com o botão direito nesse cara, eu tenho uma opção aqui ó, de criar atalho. Ele me criou aqui um atalho para acessar esse arquivo. Eu posso restaurar minha janela, pegar esse atalho, se eu clicar e arrastar, e trago aqui para minha área de trabalho e solto. Fecho. Não é o arquivo em si que está aqui, apenas um atalho, ou seja, eu criei uma representação gráfica, um ícone aqui do arquivo, para poder acessar esse arquivo que está em outro lugar. Tanto que se eu coloco o meu mouse sobre esse atalho, me aparece lá o local, outro nome, que é o nome do arquivo, unidade E, _, pasta Moogly 2, Moogly pasta 2. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir o arquivo que está lá naquela pasta na unidade E. E a diferença é que eu sei que é um atalho, porque todo atalho ele me apresenta com essa setinha para cima, aqui no canto inferior esquerdo. Então, se eu der 2 cliques, ele vai me abrir ou executar um arquivo que está lá naquele outro destino. Então, se eu apagar esse atalho aqui, ou seja, cliquei e vou deletar, foi lá para a lixeira. Também uma outra opção, outra possibilidade de esvaziar a lixeira é botão direito, esvaziar a lixeira, apago tudo que estiver lá e eu voltar aqui agora, ou seja, eu excluí somente aquele atalho. Então aqui eu consigo trabalhar, vou aqui no computador novamente, unidade E, pasta Moogly 2, aquele arquivo está aqui, outro nome, foi o arquivo que eu criei. Até o atalho que eu tinha criado aqui também está aqui, antes de eu copiá-la para a área de trabalho. Botão de Delete, eu apago esse arquivo.
Uma outra opção de eu deletar um arquivo sem a possibilidade dele ir para a lixeira é eu selecionar o arquivo, com a tecla Shift pressionada eu aperto Delete. Feito isso, ele vai me dar uma mensagem se eu quero excluir permanentemente, ou seja, quando eu der o sim, nem para a lixeira ele vai, excluiu de vez, não tem a possibilidade de eu restaurar esse arquivo mais. Então se eu vier aqui na lixeira, o que está aqui agora somente foi o atalho criado anteriormente. Esse atalho eu posso até restaurar, mas vamos esvaziar a lixeira também. Quando ele esvaziar a lixeira, acabou, não tenho possibilidade mais de restaurar. Vou clicar aqui para voltar para a unidade E. Outra possibilidade que eu tenho é copiar uma pasta inteira para um outro lugar, ou mover uma pasta inteira, igual o arquivo, basta eu clicar nessa pasta, botão direito e utilizar aqui os menus, recortar, copiar, colar, criar atalho, excluir. Ou seja, eu quero recortar essa pasta aqui e colocar dentro da pasta da Emugli pasta 1. Então vem aqui, ó, recortar. Observa que o íconezinho aqui da esquerda agora ficou até mais claro. Entro na pasta Emugli pasta 1, botão direito, colar. Ou seja, removi aquela pasta que estava diretamente na unidade E, trouxe para dentro da pasta Emugli pasta 1. Inclusive tudo que estivesse aqui dentro da pasta Emugli pasta 2 também viria junto. Ele remove tudo, inclusive arquivos e subpastas que estiverem ali dentro. Se eu quiser deletar agora, basta clicar na pasta e apertar Delete. E aí eu consigo deletar uma determinada pasta. Bom, acho que estamos chegando agora ao final dessas explicações sobre a utilização do Explorer, a questão de se trabalhar com unidades, pastas, subpastas, arquivos, a questão do pesquisar aqui que a gente pode estar utilizando, a barra de menu, a função organizar, em que eu consigo acessar algumas opções aqui do que eu posso fazer. Uma outra coisa legal também é eu buscar informação de uma determinada pasta. Quero saber qual o tamanho total dessa pasta. Basta clicar com o botão direito em cima dela. Venho aqui em propriedades. Ele me dá todas as informações daquela pasta, o total de arquivos que tem ali dentro, se é somente leitura, ou seja, se ninguém pode apagar, quantos arquivos tem, se tem outras subpastas, também está me mostrando. Consigo trabalhar, se eu quiser compartilhar essa pasta pela rede, consigo trabalhar a questão da segurança, definir usuários que podem ou não acessar. É óbvio que para fazer isso, trabalhar essa questão de segurança, eu tenho que ter um usuário que tenha a permissão de implementar essas seguranças. Consigo verificar personalizações daquela pasta, trabalhar inclusive a modificação do ícone que vai fazer a representação daquela pasta. Tudo isso trabalhando a opção aqui de trabalhar o botão direito em cima da pasta, ou de algum arquivo eu também consigo fazer isso. Se eu entrar num determinado arquivo, clicar com o botão direito no arquivo e vir na opção propriedades, eu também tenho as informações daquele arquivo. Também eles me aparecem aqui as informações do arquivo e algumas implementações que eu posso fazer a nível de segurança também, detalhes do arquivo, ou seja, o tamanho dele, a nível de tamanho da imagem, como ele é um arquivo de imagem, né, o tipo do arquivo que ele é. Olha aqui, ó, o que a gente viu, ó, nome, ponto, a extensão, ou seja, o nome que eu dei para aquele arquivo foi teste.png, que foi a extensão que o próprio aplicativo atribuiu para aquele arquivo. Cancelar aqui, e aqui eu fecho novamente. E para encerrar essa aula, como sempre, a gente vem trabalhar a questão de desligar o nosso computador para poder encerrar de uma maneira correta. Então a gente viu nessa aula agora a questão das unidades, a questão das minhas pastas pessoais, a pasta do próprio usuário, a questão de se trabalhar o Explorer. Aqui o próprio computador, quando a gente acessa, ele é um explorador, que eu também consigo ter o acesso da mesma forma que eu trabalhar o próprio Windows Explorer, o aplicativo. E a gente encerra essa aula, a gente encerra essa explicação. Façam os exercícios, testem, pesquisem na internet aí mais alguma coisa, qualquer informação que vocês queiram adicionar sobre pastas, tem bastante coisa para poder evoluir, pastas e arquivos. Qualquer dúvida, entre em contato através da nossa plataforma de estudos online lá da Emugli. Um abraço e até a próxima.